meninas, tudo bem? Cá estou eu novamente. Eu sou Camille Borba e serei a professora de vocês do 9º ano de Língua Portuguesa. Antes de começarmos, gostaria de apresentar Jéssica, que fará a tradução da nossa aula para Libras, o que torna nossa aula e nossas aulas, no geral, mais acessíveis. Lembrando que todas as aulas podem ser vistas no YouTube, no canal Educa Recife. Mas, além do canal, agora a gente tem uma novidade. Finalmente lançamos o aplicativo Educa Recife, que tanto está disponível nas lojas dos aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, como vocês também podem baixá-lo através do QR Code que vai aparecer no cantinho da tela. Primeiro, a gente tem o QR Code para os aparelhos Android, tá? Então, o que está na tela agora é para os aparelhos Android, tá? E agora a gente vai botar o para o iOS. E aí você, dono de um iOS, também pode fazer o download. No aplicativo, a gente terá todas as aulas, tanto simultaneamente quanto no acervo, além de diversas atividades e interações, como, por exemplo, o chat. E esse chat vai ser o quê? Interativo, e lá vocês podem tirar suas dúvidas, fazer comentários, sugestões, tá certo? Coincidentemente, vamos aqui, ó, observar esse videozinho que eu coloquei no começo da aula, certo? Vamos ver. Eita, gente, aqui agora. Pronto, então. Coincidentemente, logo hoje, né, que estamos falando do chat, pergunto para vocês, a situação anterior de uma menina no celular conversando é familiar para vocês? É uma pergunta quase retórica, né? Se é familiar para mim, que sou uma mulher de 30 anos, millennial, para vocês já nasceram nessa era digital. Então, qual será o tema de hoje? Vai ser o chat. E aí talvez a surpresa fique pelo fato do chat ser de fato um gênero textual que merece sim um estudo formal. Então, vejam, eu sei que vocês sabem o que é um chat, vocês usam um chat. Mas a minha proposta aqui é o quê? É que a gente vá conhecendo algumas peculiaridades, a origem. Por exemplo, vocês que devem ter nascido em meados dos anos 2000 e poucos, e muitos, não sei, vocês com certeza não viveram pelas várias fases do chat que eu vivi. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, ó, o chat. O chat, ele é um gênero textual emergente. E por que emergente? Porque é novo e está crescendo, né? Claro que não é que as pessoas não conversassem antes do chat. Claro, a gente conversa desde que o mundo é mundo. Mas, no contexto da internet, é um gênero emergente, é um gênero que está surgindo e ganhando força e se modificando muito rapidamente. O termo chat pertence ao inglês, que isso é bastante óbvio, né? Traduz-se como bate-papo e é usado para referir-se a um sistema de rede que permite uma forma de comunicação síncrona. Aí vocês, mas gente, o que é síncrona? Síncrona é ao mesmo tempo, tá? Entre os participantes. Então, o chat se a gente pensar, por exemplo, em fazer uma relação com gêneros existentes, o chat seria uma versão digital de uma conversa ao vivo, de um bate-papo. Possui características marcantes, visto que trata-se de uma tentativa de reprodução de uma conversa face a face, no ambiente virtual por meio da escrita. Exceto se nós falamos de videochat, que aí a gente tem a imagem. Mas aí a questão é um gênero originalmente escrito, né, já que o videochat é posterior, mas que vai tentar reproduzir no texto marcas da fala, marcas do diálogo. E isso é fácil, gente. A gente consegue, por exemplo, reproduzir expressões faciais, tom de voz, só pelo texto? Não, né?
E aí a gente precisa fazer uso de diversas ferramentas, como contexto, como prolongamento de vogal, repetição, que a gente já viu nas outras aulas. Eu espero que vocês lembram, que vocês lembrem. Se não lembrarem, vão lá no aplicativo ou no YouTube e voltem algumas aulas. Então, nos chats ocorrem sessões de bate-papo interativos entre dois usuários. Bate-papo privado ou entre vários usuários, que seria o bate-papo aberto ou fórum. Vale ressaltar que os participantes de um chat devem estar conectados simultaneamente ao serviço. Então, para que você consiga se comunicar, você precisa que a outra pessoa esteja usando o mesmo serviço que você. Então, tanto faz se é um bate-papo gratuito que existe, ou se é pelos aplicativos de mensagem, às vezes um chat num jogo, ou o chat das redes sociais, ou dos sites de compras. Todos esses são chats, mas é necessário que ambos estejam conectados ao mesmo serviço, certo? É possível que o usuário esconda sua verdadeira identidade adotando um nome fictício, ou nickname, que aí vai servir como uma identidade na internet. E esses nicks, eles não são fixos. A gente sempre pode mudar, que nem a gente muda os usuários das redes sociais, né? E é uma pergunta, você sabia que, claro, a origem da palavra chat vem do inglês, mas vem da palavra chatter, que significa conversa rápida e fiada. Então, seria essa conversa sem muito aprofundamento, aquela conversa rápida, aquela conversa casual que você faz quando encontra um amigo na fila da padaria, digamos assim. Daí fazer chat ou chatting, ou seja, conversar na internet via texto em tempo real. O tempo real é a grande diferença. Por quê? Porque a gente já tinha, por exemplo, SMS, que são mensagens de texto, curtas, rápidas, mas que não tem essa simultaneidade. Claro que também a gente está falando aqui, mas o chat, às vezes, a outra pessoa pode deixar você esperando ali um tempo, que é um efeito que não acontece na vida, eu ia dizer na vida real, mas o chat também é vida real, tá? Na verdade, eu queria dizer pessoalmente. Pessoalmente, a resposta do outro é muito mais rápida. Pelo chat, em tese, deveria ser simultânea, mas às vezes a pessoa não está online ou não responde na hora, faz parte. E aí, qual é a história do chat? E aqui eu quero trazer alguns, como eu posso dizer, o percurso do chat. Os primeiros softwares, aqueles que eu conheci quando eu era novo, tipo jovem, adolescente. Outros são até anteriores a isso. E a gente vai ver como ele foi se organizando, como esse gênero ele vai surgindo e ele vai se organizando, certo? Então, ó, no começo de tudo, vamos lá, salas de bate-papo. No tempo da E vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem ter que esperar o sábado, domingo, para usar a internet de noite. Por quê? A internet de escada, ela usava o telefone. E aí, só era gratuito em alguns horários e no final de semana. Então, a gente não tinha esse uso tão constante e contínuo da internet, né? Tem até um barulhinho característico que eu deveria ter posto, mas eu ponho na próxima aula para vocês saberem do que é que eu estou falando. Então, nos tempos da internet de escada, um dos grandes passatempos dos brasileiros nos finais de semana era justamente entrar nas salas de bate-papo e se conectar com diversas pessoas de diversos estados. E era uma coisa realmente interessante e era novidade, né? Então, ó, e aí por causa da gratuidade e das ferramentas especiais, a gente tinha como conversar no reservado,
chamar atenção, entre outras opções. E o conversar no reservado era assim, você só ocultava a sua mensagem dos outros participantes, mas você acompanhava o chat de todo mundo. Então, imaginem a loucura que era conversar no privado com diversas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu juro que era divertido. Até os dias de hoje, internautas podem selecionar a sala de acordo com o tema. Então, você pode, sei lá, procurar uma sala sobre anime, ou uma sala sobre filme, livro, ou uma sala específica de cidades ou estados, idade. E aí a gente tem o Mirk, que aí é um outro sistema, é um outro software. Que aí o bate-papo a gente fazia online no site. Usando, assim, não tinha um software, era um endereço na internet. E aí o Mirk é outra coisa. Com a evolução e sucesso conquistados nas salas de bate-papo, surgiu o Mirk, que aí é um software. Se é um software, você instala, cujo objetivo estava em permitir conversas com milhões de internautas via protocolo IRC. Bastava escolher os apelidos e entrar nos canais específicos, organizados de modo específico de acordo com o tema e idade. Reparem que era uma característica constante isso de você ter salas com temas. Por quê? Porque uma das funções do chat é justamente essa de você conhecer pessoas com interesses semelhantes aos seus, né? E aí, para ter acesso às ferramentas, era necessário baixar e instalar o programa no CPU, então no computador, né? Interessante notar que o visual primário e as funcionalidades ajudaram na educação para acesso aos novos usuários de internet. Ao selecionar a sigla PVT, que significa privado, era possível conversar no modo reservado. Então, é semelhante ao bate-papo, mas a gente tem o software. Então, a gente instalava no computador e aí usava, diferente das salas de bate-papo, que são o quê? Que são salas hospedadas num site. Tá? E aí, tudo isso aqui a gente passou usando uma internet de escada. Não era assim o tempo todo, não, gente. Era o final de semana, era o momento. Então, a marca registrada do ICQ era uma pequena flor que ficava vermelha quando internautas estavam offline e verde no momento do modo online. O ICQ é muito semelhante ao Mirk, tá? E aí, nenhum desses dois eu realmente usei porque eu era jovem, bem novinha quando lançou. E aí, cada pessoa na lista tem um código de identificação e titulada UIN. Para adicionar os nomes na lista de contato de bate-papo, era necessário digitar o número do ICQ. Então, esse número do ICQ funcionava como uma identidade virtual. A gente vai ver em seguida o MSN. E para isso, para adicionar, a gente precisava adicionar o e-mail. E aqui a gente usava o número do ICQ. Porque aí você precisava ter esse movimento de você adicionar e a pessoa aceitar. Certas pessoas se preocupavam em decorar a identificação que funcionou como uma espécie de RG online no auge do programa de chat online. O sistema era feito no sentido das conversas serem privadas entre duas pessoas. O som ou virou marca registrada do programa. Hoje em dia, outros sistemas usam métodos semelhantes para alertar a chegada da mensagem. Isso aí a gente tem, né? E aí o famoso MSN, que fez a felicidade de toda uma geração jovem. E o MSN coincide com o advento da internet banda larga. Eles aconteceram num momento semelhante, pelo menos na minha vida. E era ótimo, porque aí o MSN mais a banda larga, que é quando a gente pode usar a internet o tempo inteiro, fizeram a adolescência dos anos 2000 e poucos. Verdades, né? Por quê? Porque no MSN a gente tinha as interações no chat eram mais simples, eram mais rápidas, você tinha diversos recursos diferentes, como chamar atenção, mandar figurinha, você podia colocar, por exemplo, uma música no nick, no subnick, e aí quem dessa época que não mandou indiretas pro crush nas musiquinhas? Todo mundo fazia isso. Então, o MSN, ou Microsoft Network, foi criado em 95 pela Microsoft para o lançamento em conjunto com o Windows 95. Por ser uma ferramenta de simples acesso
E com a possibilidade de chamadas de vídeo, o MSN continuou vivo até o fim de 2012. Então vejam quanto tempo, de 95 até 2012. Para vocês terem noção, em 95 eu tinha 5 anos. Em 2012 eu tinha 22 anos. Percebam o tanto de tempo que o MSN permaneceu. Inclusive, eu ouso dizer que ele foi a ferramenta de chat mais longeva, que durou mais tempo e que foi realmente usada até os últimos tempos. Só que ele acabou que a Microsoft comprou o Skype e, por fim, decidiu que aquele seria seu serviço principal de mensagens. Eu pergunto, quantas pessoas hoje usam realmente o Skype? Agora, nesse contexto pandêmico, é importante ressaltar que esses serviços de chat e de videochat foram essenciais para que a gente continuasse o quê? Estudando, trabalhando à distância. Então, o que a gente conhece hoje como Meeting, como... Ai, gente, esqueci os outros. Esses chats, o Classroom mesmo, são, na verdade, uma evolução grande desses primeiros. E que a gente só tinha texto antes, depois começou a poder mandar foto. E aqui com o MSN a gente tem o evento da videochamada, né? O Skype, né, já é um pouco mais recente, foi criado em 2003. Baseado especialmente em conversas online, o Skype é o programa perfeito para conversar com seu amigo por telefone, que mora no Japão, por exemplo. Ele permite que faça videoconferências, transmite arquivos, converse pelo chat. Em outras palavras, o Skype é um chat com áudio. E eu lembro que no começo do Skype era algo revolucionário porque você conseguia ligar sem gastar os créditos ou sem onerar a conta de telefone. Mais ou menos o que o WhatsApp faz hoje, né? Pela rede. E o WhatsApp que eu trouxe em negrito porque a gente sabe que atualmente é uma das principais ferramentas de chat, né? Sendo a principal ferramenta entre trocas de mensagens por smartphones, o WhatsApp conta com mais de 460 milhões de usuários e recentemente foi vendido ao Facebook por 16 bilhões. Tendo uma interface simples e não tendo nenhuma propaganda, que eu acho que é um grande diferencial, o WhatsApp conseguiu fazer história no sistema de bate-papo. Terá um serviço integrado, e aí, tipo, essa informação é um pouco antiga porque já tem, né, essa chamada de voz e tal. A questão do WhatsApp, por que ficou tão popular, é que eu acho que ele surgiu numa época em que a gente teve uma explosão de consumo dos smartphones. Para vocês terem noção, em 2009, smartphone era um dispositivo raríssimo, assim. Raríssimo, raríssimo. A gente usava ainda um celular de telinha, que não tinha internet, e aí a gente tinha outros comportamentos. Por que não tínhamos smartphone? O bate-papo não era pelo celular, o chat não era pelo celular, era pelo computador. E aí por isso você tem o quê? O MSN, o Skype. Mas aí quando você passa a ter dispositivos móveis, smartphones, que têm internet, o que é que a gente tem? Uma facilidade muito grande de acesso. Então, o WhatsApp casou perfeitamente com essa nova realidade de interação. E a linguagem? Como é que fica a linguagem aqui, né? A escrita utilizada para comunicar-se no chat é o quê? Ela é mais informal, ela é espontânea, ela é diversa. Ela é tão diversa quanto a variação linguística no Brasil. E aí o quê? Os traços de idade, região, geração, né? Situação econômica, escolarização impacta diretamente nas nossas escolhas de registro. Então, a gente pode dizer que a linguagem no chat, ela é o quê? Ela é completamente sem padrão, porque ela vai variar. Eu escrevo de um jeito, eu uso pontuação, gente, juro. Eu uso siglas, uso, mas pontuação, acento, geralmente eu uso. E aí talvez vocês não usem, mas talvez pessoas até mais velhas construam as orações completamente perfeitas, porque é como a gente usa a língua, né? Mas, em geral, a linguagem é o quê? Ela foi criada dentro desse contexto digital, essa linguagem da internet, né? Se pretende ágil, por isso faz uso de quê? De ignorar
elementos como acentuação, pontuação, ortografia. A gente tem presença de abreviaturas e siglas, marcas de oralidade e gêneros digitais mais ou menos formais. E a língua, ela adapta-se a eles. E a gente já viu tipo, as siglas, né? Alguns recursos que são mudanças na conjugação verbal, nas construções frasais, uso de siglas, códigos e gírias, hashtags, emojis, predomínio da linguagem informal, desatenção às regras de acentuação e pontuação. E eu trouxe algumas siglas, mas isso aqui foi mais uma revisão, porque a gente já viu bastante. E aí, na verdade, a minha proposta agora é a gente dar uma olhada nos emojis. E aí, se vocês lembram, os emojis são essas carinhas, são umas carinhas que acabam substituindo até orações inteiras. A palavra emoji, ela vem de imagem e letra, e acaba sendo um pictograma. Acaba tendo em si significados tão completos que às vezes substituem orações inteiras. E aí eu trouxe aqui alguns emojis. Por quê? Vocês lembram que a gente já falou sobre contexto? E que o contexto, por vezes, ele é essencial para que a gente determine o significado das coisas. Então, eu quero saber se vocês sabem o significado dos emojis que eu vou mostrar, certo? Quero ver se eu acho... Vocês podem achar que sabem, mas vamos ver. Ó, a hora do quiz, gente. Vamos lá, quero ver vocês acertando tudo. Me contem tudo. Ó, esse emoji aqui representa o quê? Raiva, triunfo ou cansaço? Raiva, triunfo ou cansaço? A gente usa geralmente com quem? Com raiva, né? Mas significa um triunfo. Ó, a fumaça que sai do nariz pode parecer a representação de uma pessoa com raiva. Mas originalmente quem desenhou o emoji não achou isso. O nome oficial é rosto com aparência de triunfo. Então triunfo é uma coisa boa. E a gente acaba usando esse no contexto completamente diverso. E esse aqui, a gente tem obrigado, fé ou high five. Esse aqui é bem polêmico. E eu acho que vocês vão saber o significado real. E aí, obrigado, fé ou high five? Quer dizer, obrigado. Estar torcendo por alguém rezando ou orando. Não é bem isso. No Japão, as mãos juntas significam obrigado e por favor. Outros usuários chegam a utilizar como estamos juntos ou high five. Lembrando que a maioria dos emojis foi desenhado e criado em uma cultura que não é nossa. E aí, por isso que quando a gente recebe esses pictogramas, a gente acaba dando outros sentidos para eles. Uma vez minha mãe mandou para mim uma notícia triste e um emoji com aquele risinho com lágrimas. Eu tive que dizer, mãe, então, você está rindo, né? Por quê? Porque a gente vai emprestando os sentidos e contextos do modo de como a gente interpreta. E esse aqui, tristeza, doença ou sono? Tadandã. Sono. Cuidado, é provável que você tenha usado para mostrar choro, porque a lagriminha parece que sai do olho, mas na verdade sai do nariz. E aí é uma representação imagética de alguém com sono. E é muito comum nos desenhos japoneses. E esses emojis vêm, em sua maioria, do Oriente, né? Japão e tal. E aí, por isso que a gente tem uma diferença tão grande de interpretação, porque não foram emojis criados no nosso contexto. E esse aqui, valeu, rock and roll ou eu te amo? Eu te amo. A mão com o polegar aberto diz eu te amo em libras. E aqui Jéssica está para corroborar a minha fala. E não rock and roll. Do mesmo modo que esse aqui. A gente está falando de chifres, rock and roll ou ok. Hein, gente? Chifres. Do mesmo modo que o anterior, esse emoji não significa rock and roll ou massa, nada disso. É o quê? Chifres. Que é, na verdade, um sentido até que bem simples, né? E esse aqui. Morri. Tontura ou cansaço. Eu mesma já usei diversas vezes errado, tá? Eu tô aqui falando, mas pra mim foi também uma surpresa. Significa, quer dizer originalmente tontura. Mas vejam, lembrem que eu trouxe isso aqui como uma curiosidade, pra gente trabalhar um pouco de contexto e tal. Mas se eu uso para dizer que eu, sei lá, estou exausta, e você entende, a comunicação foi feita e tá tranquilo, gente. Não é para vocês mudarem os usos, não, tá?
Se dentro do contexto comunicativo, linguístico, em que vocês estão inseridos, esses emojis significam coisas diferentes do habitual, não tem problema, vocês podem continuar usando tranquilamente. E aí, revisando, o que foi que a gente viu hoje? A gente viu hoje um pouco da história do chat, um pouco sobre contexto, sobre linguagem na internet e os emojis. E aí, eu queria terminar essa aula de hoje, que foi, na verdade, um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse excerto de Hilda Rist, que é uma poeta brasileira maravilhosa, e que diz assim, ó, há sonhos que devem ser ressonhados, projetos que não podem ser esquecidos. Então, de maneira muito bonita e muito poética e muito sensível, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, mesmo que as coisas demorem um pouco para acontecer nas nossas vidas, ou nossos sonhos que pareçam que nunca vão para lugar nenhum, os mais importantes, eles não podem ser deixados de lado. Uma hora ou outra pode ser, né, que aconteça. Então, gente, as referências. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Lembrem de baixar o chat. Perdão, gente. Lembrem de baixar o aplicativo, certo? E deixem comentários. Estou aqui para ajudá-los. Foi um prazer, um beijo e até a próxima.